Ok. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, nessa nosso primeiro domingo do ano de 2021, nossa escola dominical inaugurando esse novo ano. Dona Eunice estava aqui conosco, vai entrar de novo, daqui a pouco ela aparece. Aqui, agora eu consegui ver a Dona Eunice. Bom dia, Dona Eunice. Acho que ela ainda não está ouvindo. Para você que nos assiste em outro horário, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seguimos juntos aí no estudo da palavra, mesmo em meio às dificuldades ainda enfrentadas por conta da pandemia. Hoje nós teremos ceia no nosso culto e o nosso estudo de hoje está baseado numa parte no final do livro de Primeira Reis. A Dona Eunice estudou essa semana com vocês no livro de Primeira Reis e creio que Segunda Reis também, né? Dona Eunice, abre o seu microfone lá embaixo. Será que a senhora consegue? Está me ouvindo? Seu microfone está fechado, a senhora tem que abrir lá embaixo. Tá. Eu já abri meu microfone, tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Na terça-feira conseguiu terminar a Segunda Reis? Não, nós nem começamos. Ah, então terminou no Segundo, primeiro. é primeiro reis. E eu tô com a impressão de que não vai dar para dar tudo de segundo reis num dia só, não, porque é grande o que tem de rei. Esse povo aprendeu os 19 reis do Reino do Sul, do Norte, e 20 reis do Reino do Sul, vai ser muito complicado. Tá certo. Não temos pressa. Tá bom. Então, hoje nós vamos fazer um estudo que está lá em Primeira Reis, capítulo 18. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, lá em Primeira Reis, capítulo 18, para nós relembrarmos uma passagem importante do profeta Elias, né? O profeta Elias foi quem, digamos assim, iniciou o tempo dos grandes profetas. Sempre houve sacerdote, sempre houve profeta, mas Elias ele traz um significado muito especial na história do povo de Israel. Por isso que tem aquele momento que ele vai no Monte Horebe, o mesmo monte que Moisés trouxe a aliança, né, com Deus para o povo. É lá que ele também tem o seu momento de encontro com o Espírito, né? Então, Elias é um profeta de importância capital para o povo de Israel. E aqui nós vamos hoje estudar mais um pouco sobre a vida de Elias. Eu quero pedir então à dona Eunice que nos conduza em oração nesse momento, para nós darmos início. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, agradecido, Senhor, por termos essa oportunidade de estarmos estudando a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos que nós podemos chegar a ti, orarmos e falarmos contigo. E o Senhor ouve a nossa voz. E agradecemos também porque nós podemos te ouvir quando nós estamos estudando a tua palavra. O Senhor pode falar conosco através dela. Senhor, que esse seja um momento abençoado para todas as pessoas que estiverem ouvindo essa programação. Que essa palavra entre em seus corações e que produzam frutos. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos e o que nós te pedimos, nós o fazemos em nome e pelo amor do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós vamos estudar o episódio em que Elias pede, depois de 3 anos e meio, Aqui tá aí. depois de 3 anos e meio de seca, ele pede então que a chuva venha para o povo de Israel, né? E eu preparei aqui para vocês uma breve apresentação para nos guiar aí no estudo. O título que nós demos foi As Chuvas Abundantes, né? O estudo, você abre aí na sua Bíblia, por favor, em 1 Reis 18, de 41 a 46. Vamos fazer a leitura aqui. Então disse Elias a Acabe. Acabe, nós vamos ver mais à frente, era o rei que estava sobre Israel, ali no Reino do Norte, o rei Acabe.
Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Então, Elias está convidando Acabe para subir no Monte Carmelo. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, lá no topo do monte, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Então, o Monte Carmelo, como vocês sabem, fica situado na parte ali noroeste de Israel, de frente para o mar Mediterrâneo. Eu não fui lá, mas dizem que é um lugar muito bonito. A senhora já foi lá, né, dona Eunice? Já, graças a Deus. É bonito mesmo, né? Lindíssimo. Você fica eu conheci a caverna onde ele ficou, depois eu mostro umas fotos aqui, tá? Tá. Mas Então, ele era um profeta tão especial que até arrebatado ele foi, né? até arrebatado ele foi. Pois é, as pessoas foram ressuscitadas por meio da oração dele, né? De Eliseu também. Então ele estava ali olhando, o moço que trabalhava com ele subiu, olhava para o mar Mediterrâneo e não via nada. A 7ª vez, ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Jezreel era uma cidade no vale do Jezreel, onde estava a segunda casa de Acabe. A primeira era Samaria. E ali ele construiu, junto com sua esposa, um templo muito grande para o deus Baal. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aqui Elias também ganhou uma super velocidade, corria mais do que os carros do rei Acabe. Nesta passagem, nós encontramos o profeta Elias, um profeta que foi profeta em tempos de idolatria e de corrupção. Um tempo muito difícil, um lugar muito difícil onde Elias foi colocado. Ele era da região ali de Gileade, que ficava um pouco mais distante, veio morar ali na região do Monte Carmelo. Por sinal, é um lugar muito importante para várias religiões, né? Tem uma religião específica que fica ali, Fé tem Bahá'í. os Bahá'í, né? Você tem ali, foi onde nasceu a Ordem das Carmelitas, né? Na Igreja Católica. Teve um papel importante na época das Cruzadas, é, a Ordem do Carmo, né? Na Igreja Romana. Então, é um lugar ali por causa de Elias, é um lugar muito importante para várias religiões, né? E ele foi profeta em tempo de idolatria e corrupção. Por quê? Acabe, nessa passagem aqui em 1 Reis 16, 29 a 30, nós vemos que Acabe, ele foi rei durante 22 anos. E ele foi um rei muito pior do que todos os que foram antes dele. Era um rei terrível. Por que ele era terrível? Porque, além de andar nos pecados do seu pai, Jeroboão, ele fez uma aliança com o rei dos Sidônios. Sidônia fica ali na Fenícia, na época, mais ao norte, né? Não era um povo de Israel, e casou com Jezabel. Jezabel era uma rainha muito violenta e também uma grande sacerdotisa de Baal. Ela era adoradora de Baal. E com ela, nessa aliança que ele fez com esse rei, ele trouxe para Samaria e eles levantaram um altar a Baal no templo de Baal que ele edificou em Samaria. Imagina. E ele também fez lá no Monte Carmelo um poste ídolo,
onde cometeu mais adoração a Baal, abominações para irritar ao Senhor. E por causa disso, você tem, então, a descrição em 1 Reis, que ele irritou mais ao Senhor do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, nós temos um homem casado com uma sacerdotisa de Baal, e ele, por causa dela, se tornou adorador de Baal e investiu muito dinheiro e construiu um templo muito grande lá nessa cidade de Jezreel. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma foto de um templo dedicado a Baal na cidade de Palmira, na Síria, para vocês terem uma ideia da grandiosidade dos templos dedicados a Baal naquela época. Olha só. Então, foi mais ou menos isso aqui que ele construiu. Nós não temos aqui as ruínas tão bem conservadas lá do templo que Acabe construiu, mas esses templos dedicados a Baal eram espalhados em todo o Oriente Médio, e depois Roma transformou esses templos num templo ao deus Júpiter. Então, também os romanos ergueram templos a Baal com um novo nome chamado Júpiter. Tá? Então, esse aqui é um templo que restou mais bem conservado. Imagina construir isso naquela época, né? Esse aqui é na Síria, na cidade de Palmira, um templo a Baal. Isso aqui, como um desse, foi o que Acabe e a sua esposa Jezabel construíram e levaram o povo, lideraram o povo religiosamente a adorar a Baal. Imagina, o rei de Israel, grande adorador de Baal. E outra coisa que aconteceu foi que a esposa dele ordenou a morte dos profetas dedicados a Deus, ao nosso Deus. Então, matou centenas de profetas. Ao ponto de Obadias, que era mordomo deles, ter protegido alguns, salvado alguns, mas a maioria morreu nas mãos dela porque ela queria dedicar toda a religião do povo a Baal. E aí nós estamos nessa história que nós estamos estudando lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo sempre foi um lugar de oração, né? Aqui no mapa vocês veem essa região que nós estamos falando, ela fica mais ao norte, né? Então você tem lá embaixo Jerusalém, Hebrom, na região de Judá, que é o Reino do Sul, e nessa época que já estava dividido o Reino do Sul e o Reino do Norte. Ao norte estava o Reino de Israel. E o que nós estamos falando aconteceu nesse pedaço aqui, que é onde vocês podem ver aqui o Monte Carmelo, né? Deixa eu pegar. Aqui a gente vê o Monte Carmelo, então, à beira do mar Mediterrâneo, né? E aqui a cidade de Jezreel, para onde ele construiu, Acabe construiu o templo de Baal. Então, depois dessa história, Elias e Acabe desceram do Monte Carmelo e vieram para Jezreel. Tá? Mais ao norte, então, do que o reino de Judá, que era ao sul. Tá? O Monte Carmelo era um lugar muito importante, porque se havia boas chuvas, ele era o primeiro lugar a florescer. Se havia seca, quando a seca era a pior do mundo, é que o Monte Carmelo secava. Então, ele era um lugar de referência, muita abundância para o povo de Israel. Ali no Monte Carmelo, nós temos algumas passagens na Bíblia, né? Como a passagem em que Elias promove a derrota dos profetas de Baal, e eles são mortos ali um pouco antes disso que nós estamos estudando. A passagem em que os capitães de Acabe vão atrás de Elias e também são consumidos pelo fogo ali no Monte Carmelo. Nós temos a passagem do encontro de Eliseu com a sunamita. Ela vai buscar Eliseu no Monte Carmelo, né, o sucessor de Elias, e lá em 2 Reis 4:25 fala isso.
E nós temos a passagem ainda anterior, quando Saul desobedeceu e ergueu um monumento para sacrifícios ali no Monte Carmelo. Então, o Monte Carmelo sempre na história ali de Israel foi um lugar importante de adoração e de oração, né? Então, ali estava morando o profeta Elias, né? Elias, que era muito sincero, né? Não podia ser de outro jeito. Tem um momento lá em 1 Reis 18, 17 a 18, que o rei Acabe chega para ele e fala assim: olha, o que você está fazendo? A culpa da seca é sua. Você que jogou uma praga sobre nós, né? Porque Elias, quando chegou, se apresentou para Acabe a primeira vez, ele falou: olha, por causa do seu pecado, vai haver seca sobre a terra durante 3 anos. E aí Acabe sai, manda todo mundo, quando a seca chega, manda todo mundo procurar Elias, ninguém acha Elias. Então, finalmente, quando ele encontra Elias, que Elias se apresenta a ele voluntariamente, nesse período, Elias morou às margens do Rio Jordão e depois foi para outro lugar que eu vou falar. E ele é alimentado pelos corvos, né? Ele encontra Acabe e Acabe fala: olha, você está fazendo mal ao povo. E ele diz assim: não, quem está fazendo mal ao povo é você com o seu pecado e o que você seguiu seu pai. Vamos olhar lá? 1 Reis 18, 17 e 18. Quando ele encontrou, né? O Acabe falou assim: vendo, Elias disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, né? O plural de Baal, os Baalins. Então ele era muito sincero, né? Era um homem corajoso falar isso para o rei: olha, a culpa é sua, né? E depois desse episódio, nós tivemos então a passagem em que Elias pede ao rei, os profetas de Baal sobem ao Monte Carmelo, tentam de todo jeito que o fogo descesse no seu sacrifício, não consegue. Elias ora, o fogo desce e ali são mortos mais de 400 profetas de Baal. Na prática, o que estava acontecendo ali com a autorização do rei, quando ele viu o milagre acontecer, iniciou-se uma reforma religiosa. Pois com a morte dos profetas de Baal, aí sim poderia orar para que a seca terminasse. Enquanto não houvesse uma limpeza espiritual no povo de Israel, Deus não poderia operar o que ele queria fazer para libertar o povo de Israel da seca, da fome e da miséria, né? Elias, então, depois desse episódio, vai até o topo do Monte Carmelo e lá diz que ele coloca o seu rosto no meio do seu joelho e se prostra em terra e começa a orar a Deus fortemente, intensamente, para que Deus mandasse a chuva e confirmasse a palavra que tinha dado para ele. O problema é que ele orava e pedia ao moço para ir lá olhar no mar, se já tinha algum sinal de chuva, e o moço voltava. E qual era a resposta do moço? Não há nada. Não há nada. Quantas vezes, né, que nós nos deparamos com uma situação semelhante ou com uma resposta semelhante? Não há nada. Olha, não tem dinheiro. Não sei o que fazer esse mês, não sei como fazer as compras aqui em casa, não sei como pagar a escola dos meus filhos, não tem dinheiro. Olha, não vejo nenhum caminho, não vejo nenhuma saída para onde ir. Tudo está fechado para mim. Ou então, olha, não tem amor. Ninguém me ama, ninguém nunca me amou. Eu não acredito no amor. Olha, não tem chance.
Não tem chance de melhorar. Não há como mudar. Vai continuar tudo igual. Olha, não sobrou nada. Olha, essas pessoas não sabem estabelecer um acordo entre elas, dialogar de forma civilizada. Só sabe brigar, não tem acordo. Olha, não tem nada que nós possamos fazer. Não há esperança. São frases, são situações que muitas vezes nós nos deparamos com elas pela vida. Não há nada. Não há caminho, não há possibilidade. Está seco lá fora. A Bíblia fala que a fome e a miséria era muito grande em Samaria e Israel. Eu só vejo morte, eu só vejo violência, eu só vejo injustiça. Ninguém parece que se importa mais com Deus, com as coisas de Deus. E aí as pessoas dizem assim, olha, abra mão dos seus sonhos. Não, esquece seus sonhos. A vida é isso mesmo e daqui não melhora não, só vai piorar. São frases comuns e é interessante como que nós encontramos várias pessoas na vida que repetem essas falas para nós, né? Às vezes você já está diante de uma situação difícil e você encontra a pessoa que parece que só quer te colocar para baixo, só vê coisas ruins. Dá até pena, porque geralmente são pessoas que realmente experimentaram uma vida vazia, uma vida sem Deus, uma vida marcada pelo sofrimento, pela morte, pelo vazio. E elas, às vezes, têm até inveja da felicidade do outro. Agora, nós, como crentes em Jesus, mesmo diante de uma situação que todo mundo e toda situação diga não há nada, nós temos a possibilidade da oração. Nós temos que orar e do nada nós vamos partir para alguma coisa. Foi isso que aconteceu com Elias. Do nada para alguma coisa. Cada vez, durante 7 vezes que ele orou ali, esse número significa que ele orou bastante. E o servo voltou 6 vezes falando, não tem nada. Na hora que o servo viu alguma coisa, Elias percebeu que a situação estava em mudança. Então, nós, hoje em dia, se vemos uma situação que parece sem saída, nada para nos animar, nada para nos alegrar. Às vezes, na nossa tradição brasileira, né, todo mundo fala ano novo, vida nova. Né? E aí passa uma semana depois que o ano começou, você fala, bom, cadê a vida nova que o ano novo iria trazer? Né? O ano novo só vai trazer vida nova se nós mudarmos algo. Se nós mudarmos algo. E o princípio da mudança, essencial para ser um tempo novo, é a oração. Né? Elias permaneceu em oração. E Elias permaneceu buscando de Deus um sinal, por menor que seja, um sinal de Deus. Né? Ele olhava e falava, o que você vê lá fora? Né? Se o que nós vemos lá fora, no mundo de hoje, está semelhante ao que Elias via, seca, desespero, fome, injustiça, miséria, uma situação sem esperança, assim como foi para Elias, vai ser para nós. Isso vai ser um desafio de oração. Outra coisa, logo que do nada apareceu alguma coisa, na hora que aquela pequena nuvem, tão pequenininha, do tamanho do punho de um homem, apareceu no meio daquele céu azul, e só quem já viu o mar Mediterrâneo num dia ensolarado sabe como o céu é azul lá, né? Você vai estranhar isso, mas é porque o sol bate de forma diferente em diferentes lugares do mundo, né? O sol
mais impressionante que eu já vi foi na África do Sul, porque lá bem ao sul, assim, o planeta virando ali, a luz é diferente. E a luz do Mediterrâneo também é diferente. É um azul muito forte, né? Então, a luz ali no Mediterrâneo, aquele azul, no meio daquele azul, essa nuvenzinha pequenininha aos olhos de Elias e do seu moço, né? Quando ela apareceu, a mesma coisa, quando Deus te mandar pequenos sinais, esteja pronto para a ação. Esteja pronto para agir, porque é sinal que a chuva está chegando. Interessante que Elias, no episódio de Baal, dos profetas de Baal que foram mortos, Elias orou em público para pedindo fogo, né? E aqui nós vemos Elias orando no lugar reservado, com intimidade, por água. Então ele orava em público pelo fogo e orou aqui em intimidade, em privado com Deus, por água. Uma pequena nuvem e os sinais que uma grande bênção, grandes bênçãos estão por chegar, né? Estar atento aos sinais que Deus manda para nós, né? Tem um pregador famoso, Spurgeon, que ele dizia que alguns sinais acontecem para o povo de Deus para demonstrar que grandes bênçãos estão chegando. O primeiro sinal é quando o povo de Deus tem uma crescente insatisfação com o estado das coisas e ansiedade pela salvação de almas. Quando o povo começa a falar, não podemos continuar assim, nós precisamos ter mais pessoas sendo salvas, mais pessoas aceitando a Jesus, é um sinal de que grandes bênçãos estão por vir. Quando a oração é mais fervorosa e mais ousada, quando o povo de Deus tem uma oração mais fervorosa e mais ousada. Quando o povo começa a orar junto e perguntar: o que nós devemos fazer, Senhor? O que nós devemos fazer? E a outra coisa, quando cada crente assume a sua responsabilidade individual. Olha, não é a igreja, sou eu. Eu que preciso mudar, eu que preciso orar, eu que preciso trabalhar, eu que preciso contribuir. Elias, na hora que viu o sinal, viu que a nuvem apareceu, imediatamente ele se levantou, agiu, falou com Acabe, saiu correndo, tomou ação. Então, a oração insistente, a busca do sinal de Deus e o sinal de Deus vindo, a ação. Imediatamente a ação. Lá, Tiago, ao relembrar Elias, ele vai nos lembrar que muito pode a oração do justo. Tiago, no capítulo 5, ele lembra, olha, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, Tiago, no Novo Testamento, vai nos dizer que Elias era um homem semelhante a nós, e nada diferente. No entanto, por meio da sua oração, coisas grandiosas aconteceram na sua terra. A oração do justo é poderosa, a oração do justo move o clima, move pessoas, move a realidade. É claro que Elias, nós não lemos aqui, mas podemos ler, se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 17, né? 1 Reis, capítulo 17, depois que Elias fala com Acabe que viria uma seca, né? Deus orienta ele para ir para Querite, fronteira do Jordão, e lá
ele foi alimentado pelos corvos. Está lá em 1 Reis 17, 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente de água. Então, essa experiência de Elias foi fundamental para Elias aprender a sua total dependência de Deus. Nessa dependência, você imagina, dos pássaros virem alimentá-lo com carne e com pão de manhã e à noite. Poxa, Elias aprendeu que mesmo quando a terra toda está seca, ele tinha uma dependência completa do Senhor. E foi nessa dependência que ele pôde ir lá e fazer o que fez em relação aos profetas de Baal e depois orar para que a chuva viesse como Deus tinha prometido. Muito pode a súplica do justo, especialmente quando nós aprendemos a nossa completa dependência do Senhor. E aí é muito importante, eu queria trazer essa palavra aqui antes de passar para a dona Eunice, que vai nos mostrar um pouco sobre a Terra Santa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 a 15, Paulo fala algo que me chama muita atenção. Ele diz assim: está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós estamos num tempo ainda de muita dificuldade, muita luta. Quando a gente assiste o jornal, se a gente for replicar a fala que está no jornal, nós só vamos falar de coisas ruins, de coisas péssimas. Realmente os tempos não estão fáceis. Agora, nós, estando em oração, nós temos que mudar a nossa palavra também. Olha, gente, a situação está difícil, mas Deus é soberano. E Deus pode agir, e Deus vai agir para mudar essa situação. Então, vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, para que o que a gente fale não derrube mais as pessoas. Para que a gente fale aquilo que vem do céu, aquilo que vem da palavra, aquilo que vem trazer esperança para as pessoas. Então, que oração, ação e palavra têm que estar alinhados para a gente poder mudar a realidade que nós estamos. Com oração, dentro da dependência de Deus, ação, assim que Deus mandar os seus sinais, Ele está mandando, e a nossa fala, no nosso diálogo com os outros, para a gente poder expressar essa nossa fé. Né? Eu creio que a dona Eunice também tem algumas coisas para nos mostrar aí sobre o Monte Carmelo, sobre Elias. A senhora poderia mostrar, dona Eunice? Deixa eu procurar aqui. Eu vou ver se eu acho aqui algumas fotos, tá bom? Tá bom. A senhora já foi a Israel quantas vezes? Uma só, mas valeu a pena, viu? Que eu conheci a Bíblia naquela época, então eu estabeleci todos os lugares que eu queria passar, tudo que eu queria conhecer. Então eu conheci tudo, literalmente. Eu conheço Israel melhor do que eu conheço aqui. Então eu fiz tudo que eu queria. Então vamos Legal. ver, vamos começar aqui por um mapa. Deixa eu pôr a grande aqui, né? Isso. Assim vocês vão conseguir ver melhor. Tá dando para ver? Então, Tá sim. o mapa que você mostrou. Aqui, lá no norte. Opa, deixa eu voltar. Lá no norte, nesse bico aqui fica o lugar onde tem Carmelo. o Monte Carmelo, aqui nessa região, tá vendo? Tem vários montes importantes para a nossa história do povo de Deus, mas aqui está o Mar Mediterrâneo. Então, vou mostrar para vocês o que eu tirei do hotel aqui para esse lugar que eu queria conhecer. Aqui da janela do hotel, eu tirei isso aqui, é o Monte de Carmelo,
um lado que dá para a cidade. Então, eu vou mostrar essa cidade como que está aparecendo aqui, que aqui está de longe. E do outro lado é o Monte Carmelo, somente plantação, vegetação, é onde vivia. Inclusive, eu vou mostrar o lugar da caverna onde estava Elias. Aqui a cidade vai subindo de um lado, vai subindo a cidade moderna hoje, que é Haifa. Esse Aham. ponto que vocês estão vendo aqui, que o Luciano mencionou aí, deixa eu ver se eu ponho um. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui com a cúpula dourada, isso aqui é que tem o centro da fé Bahá'í, Aham. conhecida no mundo inteiro. Então, aqui a gente sobe o monte, tem lugares próprios para a gente passar com o carro. Quando chega aqui em cima, você vê do lado de lá, é só plantação, como isso aqui. Aqui é o seguinte, aqui é o lugar onde tem a caverna que ele viu, dessa caverna que ele viu o mar e viu a nuvem vindo lá do alto aparecendo, pequena nuvem. Então, o que o governo lá de Israel fez? A prefeitura de Jerusalém fez essa base aqui para poder fazer uma escada, para poder turista subir, para chegar até aqui, onde tem a caverna, onde Elias ficava escondido. Então, isso aqui é coisa moderna, mas aqui é a caverna na montanha. Aqui é o lugar que eu fotografei. Da caverna, você vê o mar Mediterrâneo aqui, mas tem uma foto oficial lá, melhor do que essa minha, que você enxerga direitinho por onde que ali é falando sobre a caverna de Elias, que é uma caverna sagrada lá de Eretz Israel, né? E que a tradição, para nós não é tradição, não, a palavra de Deus que conta, né? Que Elias foi um profeta que ficou aqui no seu caminho do momento de confrontação com os profetas de Baal, como quando ele teve com os profetas de Baal, que desceu fogo do céu e queimou o altar que ele tinha preparado, queimou a oferenda, ainda queimou a água que estava em volta do rego, né? E vamos dizer, aqui é o lugar da caverna. Essa caverna hoje é uma sinagoga. Então, tira as fotos ali e vê a sinagoga. Aqui é o lugar que fica a Torá, enrolada num veludo. Então, atualmente lá tem um rabino que fica aqui, né? Ele saiu daqui só para eu tirar a fotografia. Aqui atrás feito várias sinagogas, tem isso. Essa cortina de veludo e atrás a Torá. Então, aqui é que Elias permaneceu escondido. Como não mais chovia, a torrente secou. Foi uma coisa muito interessante, porque Deus tinha mandado ele ficar ali na torrente, e ele foi servido, como o Luciano falou aí, pelos corvos, né? Então, o que Deus falou com ele? Olha, agora que secou, Deus comandando tudo, absolutamente tudo. Então, a gente pensa assim, uai, mas coitado do homem, ele tinha comida que os pássaros traziam para ele, e aquele rio onde ele bebia água secou? Sim, Deus tinha um propósito para isso, né? Então, ele mandou ir para Sarepta, uma cidade lá da antiga Fenícia. Lá havia uma mulher que estava precisando da ajuda dele. Então, Deus já tinha programado isso. Deixa eu ver o que é mais. Olha lá, Sarepta, mostra o lugar que o Luciano falou. Ele morava aqui, né? E ele foi lá para Sarepta obedecendo. Aí Deus manda ele ir lá para o Monte Horeb, né, o Monte Sinai, e ele fica assim, tudo que Deus falava, ele obedecia prontamente, sem questionar. Mas, dona Eunice, Sim. eu acho que não é coincidência essa passagem antes dele ter o episódio com os profetas de Baal. Não é coincidência ele ter sido enviado para a região de onde veio a rainha Jezabel, Sim. né? Programado. Tudo programado, ou seja, Deus enviou lá para Sidom, de onde veio a rainha Jezabel, e lá ele tem a ressurreição, né, do filho da viúva de Serepta. Então, assim, Deus mandou ele fazer um sinal lá na terra de onde Jezabel veio, para mostrar que ele é maior do que É porque eles adoravam até o Deus. Interessante que não é coincidência, você falou em coincidência, não foi coincidência ele pedir que o tempo
ficasse ruim, que não chovesse e tudo mais, porque eles adoravam o Deus lá, os deuses que eles achavam que controlavam o tempo. Na mesma época em que o povo lá de Israel saiu do Egito, por causa daquela adoração daqueles inúmeros deuses, Deus deu até treva, porque eles adoravam o Deus Ra, né? Então Deus combatia os deuses, próprios deuses deles, para mostrar que eles não são nada. Então, aqui também, Elias apelou para uma coisa da natureza. Falou: bom, Deus vai fazer com que não chova durante 3 anos. Quero ver o Deus de vocês que vocês acham que controla o tempo, quero ver o que, é que ele pode fazer. E não podia fazer nada, né? Então, Aham. não foi aleatório, não. Também tenho certeza que foi proposital. Então, Elias avisou Acabe que choveria em breve e disse ao seu moço que subisse e olhasse o lado do mar. Então, ele, dado aquela caverna que eu mostrei para vocês, tem uma vista muito bonita, né, dessa situação aí. Então, imagina ele subindo lá 7 vezes. Agora tem aquelas escadas lá que o governo fez, não, mas antes tinha que subir o morro mesmo, né? Então, ele chegava lá em cima. Isso 7 vezes que aconteceu. Quando finalmente ele falou: olha, eu estou vendo uma nuvenzinha pequenininha, mas aquela nuvem então só tempestade, né? Foi quando Elias foi avisar a Acabe que ia chover, finalmente ia chover. Então, tem vários acontecimentos muito interessantes antes e depois dessa situação, inclusive com o fato dele ir lá para ajudar essa viúva de Sarepta, né? O fato dele ter desafiado os deuses da rainha Jezabel, e ela, então, depois teve uma outra coisa muito interessante que eu destaco, é que ela começou a persegui-lo. Ela já não gostava do Elias, então ela ficou muito indignada com o que ele fez e de mandar parar a chuva, não ter chuva. Então, o que que ela fez? Ela mandou que ele fosse perseguido por todo mundo. Era quase como na época do Faroeste, que eles pagavam um preço pela captura da pessoa, né? Então, ele teve que se esconder e aconteceu uma coisa muito interessante. Ele foi para esse lugar, foi beber a água do rio, e depois o rio secou e tudo mais. Eu sei que houve um momento na vida de Elias, e isso é para animar as pessoas que estão desanimadas, viu? Houve um momento na vida de Elias que era um senhor profeta, que foi até arrebatado, né? Em que ele ficou tão triste, que ele se deitou debaixo de a Bíblia fala, uma árvore de zimbre. Zimbre ou zimbro é uma árvore que dá muita sombra. Então, quando a gente fala: o fulano tá debaixo do zimbro, isso significa que ele está em depressão, que ele está muito triste, que ele está arrasado, que ele está sem ver perspectivas. Então, se Elias passou por isso e Deus o levantou, qualquer um pode ser tirado do seu. No meu tempo, usavam uma palavra que eu não sei se usam mais hoje. Falava assim: a pessoa está na fossa. Significa que ela estava muito arrasada, né? Então, não Aham. há arraso para Deus, não há tristeza bastante, ele vence tudo e a todos. É como o Luciano falou, nós temos que ter ação. É a palavra de Deus em ação, que nós temos que acreditar nela, porque ela é digna de toda aceitação, e vocês não aceitem que as pessoas fiquem falando: eu acho isso, eu acho aquilo. Não interessa o que ninguém acha, inclusive eu, porque eu falo que interessa o que Deus acha. Então, para sabermos o que Deus acha, tem que fazer feito eu e o Luciano fazemos. Nós olhamos a palavra de Deus. E tudo que ele fala para nós é lei. Não tem nada de achismo. Nós acreditamos no que está ali. Dona Nilce, Luciano, corta chega. aqui a sua apresentação para a gente ver a senhora melhor. Posso cortar? Deixa eu ver como é que eu corto. Como é que eu corto? Lá em cima, stop share. Sempre Não tem... Ah, Isso. apareceu? Ah, então tá bom. Tá bom. Isso que a senhora falou é tão importante, né? Porque você vê, Elias estava debaixo de um tirano. Imagina, o pior rei, e olha que tiveram vários reis, Ai, como? né? E ele esse aí era o pior, e casou com a pior, né? Uma mulher também terrível. Quantas vezes nós na vida
seja no trabalho, na vizinhança, na família, encontramos pessoas terríveis que só querem o nosso mal, né? E a gente aprende aqui com Elias também que se nós prostrarmos nosso rosto em terra, na nossa dependência completa do Senhor, Deus mandará a libertação e chuvas abundantes e muda uma situação, às vezes mandando pequenos sinais na frente, mas a gente tem que confiar. Ó, dona Nisa, estamos aqui com a Ilka, mandou um abraço, Maria José mandou um abraço, bom dia, Cimeia mandou um abraço, Heloísa, graça e paz, Maria Lúcia, bom dia, graça e paz, Terezinha, William, a Ione, bom dia, povo de Deus, a paz de Cristo, Paula Nogueira, bom dia, feliz ano novo, Maria Alice Miranda, graça e paz, Fabiana, bom dia, Berenice, Mércia, né, agora mandou um bom dia, Dirce mandou um bom dia, Mônica, Pastor Pontes, profetizo chuvas abundantes sobre a nossa escola dominical em 2021. Prepare a mesa da ceia, às 10h30 teremos ceia online e presencial. Vanúzia, bom dia, Romilda, Fátima Lasmar, Salime, Raquel Valéria, bom dia. Peço oração para toda a minha família. A Raquel Valéria está pedindo. Maria Alice, dando graças a Deus por essa tecnologia que nos permite estarmos aqui. Dona Darcy, bom dia. Lídia Bastos e a Ione, agradeço a Deus pela vida da Dona Eunice e do Luciano e várias outras pessoas que nos assistem me mandaram um recado, viu, Dona Eunice, falando que eu estava sendo indelicado, porque além das que escrevem no chat para interagir conosco, tem várias outras pessoas que nos assistem e não escrevem no chat. Então, glória Verdade. pela sua vida. Ó, isso que a Dona Eunice falou no final, eu acho fundamental. Se até Elias teve momentos de tristeza profunda, ansiedade, preocupação, nós somos humanos. Nós podemos passar por ansiedade, preocupação, tristeza. Podemos nos sentir prostrados. Agora, assim como Elias, nós, com a oração, a ação e a palavra certa, Deus vai mandar pequenos sinais. Esses pequenos sinais vão se tornar em abundantes chuvas sobre nós. Muito importante isso que a dona Eunice falou no final, viu? Também, não tudo que você falou, mas nesse final agora, eu acho que é importante destacar também, né? Nós vamos caminhar, então, para o encerramento. Teremos o culto agora às 10h30, aqueles que puderem estar presentes presencialmente. Se não, você participa virtualmente. Dona Eunice, quer deixar um recado final? Quero convidar todo mundo para terça-feira, às 19h30, assistir nosso estudo. Nós vamos dar Segundo Reis. É um livro interessantíssimo e importantíssimo. Nós vamos ver a história de todos esses reis, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Amém. 19h30, terça-feira. Terça-feira, 19h30. Nessa semana eu não pude, porque eu estava com visita, mas nessa semana agora estarei aí firme e forte, se Deus quiser. O que veio do Canadá. Acabou que mudou. O sobrinho não veio, aí veio meu irmão de Brasília, o André, estava aqui. Tá bom? Tá bem, graças a Deus. Tá tudo... Esse seu sobrinho é filho do André? Esse é filho do Marcelo. Ah, do Marcelo, eu imaginei. É o mais velho, né? O mais novo está no Canadá. Mais novo do Marcelo? Ele tem filho Lucas. mais velho? Tem o Felipe está com 30, né? Nossa, E o tá ficando Lucas velho, hein? está com 26. Só eu tô ficando velho, né, dona Nisso? Mas Então, ninguém. você não fica com cabelo branco, então não aparece que você tá ficando velho. Essa é a vantagem. A senhora também está bem. Vamos ter, Mulher tem jeito de pintar. vamos ter uma palavra de oração, então? Amém. Deixa eu orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela dona Eunice, a sua disposição de estar conosco, nos ensinar também. Muito obrigado, a Deus, por cada pessoa que participou aqui ao vivo, que participou na sua casa, que vai assistir isso em outros momentos, que o Senhor possa abençoar também, ó Deus. E que essa palavra sirva de alimento, sirva de vacina, sirva de remédio. Pedimos pela família da Valéria,
Pedimos especialmente pelo pastor Jonas Mendes Barreto, que o Senhor cuide dele, que ele esteja plenamente curado da Covid e possa sair do hospital o quanto antes. O Senhor sabe quanto nós amamos esse irmão. Agradecemos pela família de Samuel, que foi curada da Covid, está em casa, se recuperando. Te louvamos, ó Deus, pela sua libertação. Te pedimos também que o Senhor leve consolo às famílias enlutadas, como o nosso pastor lá de Petrópolis, que nós perdemos sexta-feira. Ó Deus, é um momento muito difícil, mas nós confiamos no Senhor, cremos no Senhor e te pedimos a cura e a libertação da nossa terra. Sabemos que nós não merecemos. A humanidade está em pecado contra o Senhor. Mas nós pedimos, ó Deus, e clamamos, tem misericórdia da gente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, um abraço aí para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Ananice. Deus te abençoe, viu? Amém, você também. Iago, podemos desligar. Graça e paz, chegamos ao nosso momento de ofertas e dízimos e eu convido você que está em casa a participar nesse momento com a gente e você pode fazer isso aí na sua casa pelo seu celular. É só baixar o aplicativo PicPay e você vai dar todas as permissões necessárias e apontar a câmera para o QR Code que vai aparecer aqui na sua tela. E através desse QR Code você vai conseguir fazer a transferência ou pagar o boleto. Você também vai ter aqui na sua tela os dados bancários da igreja para que você faça a sua transferência. Outra opção é o plantão tesouraria, onde você pode entrar em contato com a igreja para poder fazer a sua entrega do dízimo presencial ou combinar que eles buscam na sua casa. E nós contamos com a sua fidelidade nesse tempo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, a sua família e a sua casa. Deus abençoe.